Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que sou eu? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir, na segunda leitura da carta aos Gálatas, que nós somos filhos de Deus. Domingo passado, na solenidade da Trindade, nós tivemos essa confirmação. Tudo aquilo que eu disse, da pericorese, de Deus que nos coloca no centro da relação trinitária por amor. Então, ele disse: vocês passam a ser minha família, meu povo. Então, nós somos família de Deus. E se somos família, o que acontece conosco quando somos família? Passamos a ter um vínculo de relacionamento sanguíneo, mas também de relação. E aí, o final da leitura diz o quê? Então, por serem filhos de Deus, vocês são herdeiros das promessas de Deus. O povo de Israel foi herdeiro por meio da promessa feita a Abraão, mas nós somos herdeiros a partir do Cristo, que veio ao mundo e nos deu todos os seus tesouros, todos os seus bens, todas as suas graças. Então nós somos herdeiros de Cristo, de Deus, por meio de Cristo. Mas somos herdeiros de quê? Das riquezas materiais, das coisas criadas? Também o somos. Mas somos mais do que isso, porque isto é passageiro. Pode ser que isso vai acabar, e pode ser que a gente parta antes disso acabar. Então nós somos herdeiros dessas coisas, mas somos herdeiros, isso são coisas passageiras. Nós somos herdeiros de uma coisa muito maior que a leitura nos apresentou, que é a fé. Fé é o quê?
é crer, é acreditar. Quando eu digo eu coloco fé naquela pessoa, eu coloco a minha confiança naquela pessoa. Ela me dá sinais que demonstram condições de ser confiável. Não que seja perfeita, mas confiável. Esta é a relação de Deus conosco. Quando Ele nos tornou filhos, irmãos, herdeiros, Ele colocou fé em cada um de nós. Mesmo sabendo que nós poderíamos errar, porque somos pecadores e somos pequenos. E isso é confirmado no Evangelho de hoje, neste diálogo tão bonito da renúncia. Quando Ele pergunta, o que dizem de mim? Ah, que é João Batista, que é Elias. Tá, e vós, o que dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz, vós sois o Cristo de Deus. Quer dizer, Cristo é o ungido, o cheio da graça de Deus. Então a presença do Cristo no mundo e na nossa vida traz toda a graça de Deus. Mas o interessante é o quê? Quem é que revelou isso? Pedro. O que Pedro vai fazer com Jesus Cristo? Vai traí-lo, vai negá-lo 3 vezes. Jesus conhecia os limites de Pedro, a fraqueza de Pedro. Deus conhecia o limite de Pedro. Nem por isso deixou de revelar a ele quem era o Cristo, o ungido de Deus, o cheio da graça de Deus. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. E aí a palavra vai dizer o que? O Evangelho? Que nós devemos o quê? Renunciar. Esta deve ser uma palavra que deve ser bem entendida no contexto espiritual, místico e cristão. Nós entendemos a renúncia como algo de sacrifício, duro, pesado. Eu tenho que renunciar tudo para seguir a Deus. Então eu tenho que deixar de ter família, de ter bens, de trabalhar. Eu tenho que passar o tempo todo diante de Deus em oração. Eu tenho que ser pobre, casto, obediente. Isso são compromissos dos consagrados. Mas nós também somos chamados a fazer a renúncia. E a renúncia não é uma renúncia de sofrimento, de dor, de sacrifício. Deus não pede que a gente deixe de ser quem nós somos para estar com Ele. Deus pede que a nossa renúncia seja uma renúncia de fé. Em quem eu creio? Em Jesus Cristo. Quem é o Cristo? Nós conhecemos bem quem é o Cristo. Então, renunciar o estilo de vida que não converge com o Cristo. Por isso Jesus chama a nós vivermos o amor, a caridade, a justiça, a ética, a honestidade, a honra, a partilha. Por isso o amor trinitário que partilha. Isso é o sentido de renúncia. Então Deus não pede que a gente deixe de trabalhar, casar, ter esposa, ter filhos, construir uma família, ter vida social. Deus não pede que a gente deixe de fazer essas coisas. O que Deus pede quando Ele fala renuncia a si mesmo, pegue a tua cruz e venha, é que você imprima no seu jeito de viver o jeito cristão de ser. Então lá na sua família, na hora de educar os seus filhos, que você coloque valores cristãos na sua educação. Que você coloque no seu jeito de trabalhar uma ética cristã, uma moral cristã. É isso que Deus pede, que a sua atitude seja cristã aonde você estiver. Esse é o sentido de renúncia, que é muito mais difícil. E eu já falei em tempos anteriores aqui, porque no período do cristianismo inicial, qual que era o martírio? De sangue, né? Morria-se pela fé. A pessoa dizia, eu acredito em Jesus Cristo. E aí vinham os imperadores, renuncie o teu Cristo. Faça sua oferta aos nossos deuses. Não, o meu Cristo, o meu Deus é um só. É o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vai morrer. Tá bom, eu vou morrer, mas eu não vou renunciar à minha fé. Essa era a forma de manifestar a fé nos princípios da igreja. Hoje, a nossa forma de manifestar a fé, nós chamamos de um martírio branco. Não é um martírio de sangue, mas é um martírio do dia a dia, de onde você, diante dos ambientes que você está, você não renuncia aos valores cristãos. Você não abre mão de educar a sua família de uma forma cristã.
que você não abre mão de coisas que constroem o reino de Deus. Isso é a herança que nós recebemos e esse é o martírio que nós vivemos. Então é neste sentido renunciar. E é difícil, porque os valores hoje estão muito deturpados e nós sabemos disso. Não é que nós perdemos os valores, é que nós estamos trocando de valores. E isso é um perigo, porque acontece de forma que a gente não percebe. Por isso que é o martírio branco, quando você começa na sua consciência a se questionar, o que é o certo? Isso ou aquilo? Qual que é a forma de agir, desta ou desta? Qual que é a nossa herança? A fé. Aonde a fé é alimentada? Pela palavra, pela vida de Eucaristia, pela vida de igreja. Então, eu preciso ouvir o que a igreja tem a dizer sobre isso. Por isso existe a doutrina. A doutrina são os ensinamentos, é a catequese. Existe a palavra de Deus. Qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus, não vem de Deus. Por isso que ela é palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, é palavra dos homens. E aí o que diz o Evangelho? Que muitos fazem a opção do quê? De salvar a própria vida, né? Eu vou viver conforme o mundo vive porque eu quero ser aceito. Mas para isso perde a vida em Cristo. E ele fala, é preferível perder esta vida e ganhar a vida eterna do que perder a vida eterna e ganhar esta vida. Como nós vivemos numa sociedade da imagem, então o que significa isso? Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados, então nós temos dificuldade de dizer não, de manifestar a nossa opinião, de dizer em quem eu creio, no que eu de fato creio e principalmente na forma de viver. A vida que Cristo pede de nós é uma vida de amor, e amar pede renúncia. E não é uma renúncia de dor, é renúncia de amor. Uma mãe quando fica cuidando de um filho doente a noite inteira, uma esposa quando fica com o esposo no hospital, com o pai, com a mãe, qualquer uma dessas situações, faz por quê? Faz porque ama. Se não amasse, não faria isso. Ou então você contrata um profissional para poder ficar cuidando. Quem faz isso, faz por amor. É isso que Deus espera, é esse tipo de renúncia. E é fácil. Eu fui a Minas, esses dias, fui lá celebrar o meu aniversário com minha família também. E aí a gente fez a reunião familiar, estavam lá os meus 4 sobrinhos da minha irmã, minha sobrinha do meu outro irmão, todo mundo reunido, E aquela criançada e brinca, e chama atenção e conversa, e eles têm uma energia incrível, E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, eu adoro criança, sempre tive muita vontade de ser pai. Um dos grandes sacrifícios de eu me tornar sacerdote foi a renunciar a ser pai. Mas olhando aquilo tudo, eu fiquei pensando assim, mas será que de fato eu daria conta de ser pai? Aí eu ficava olhando as minhas cunhadas de ser mãe. É uma renúncia. De você deixar, você está ali comendo a sua comida, de repente está a filha brincando, correndo, e cai, machuca, você larga o prato e vai socorrer, e fica ali, e gasta um tempo com a criança, quando você volta a comida já está fria, ou então você já perdeu a vontade de comer. Isso é renúncia. E é uma renúncia dolorosa, sofrida? Não é, é uma renúncia de amor, que a mãe sente satisfação em cuidar. É assim conosco, as nossas mães são assim conosco. Eu estava com o padre Luiz Cláudio, que a mãe dele está aí, e eu falando com ela, Cheguei logo em casa, minha mãe encheu de remédio natural, foi lá na farmácia de manipulação, mandou fazer não sei o que lá de berinjela, de magnésio, de isso, de aquilo, e me encheu de remédio. E não bastava isso, Todo dia me levava na boca, eu estava lá sentado no sofá, lendo, vendo televisão, vinha ela com os remedinhos, toma isso agora, você já comeu? Não pode ser de estômago vazio, e já falando, quem é que vai te dar isso lá em São Paulo? Eu falei, mãe, não sei, vai ficar lá, se eu lembrar eu tomo, se não lembrar eu não tomo. Mãe, renúncia de amor, é gratuito, é natural. Se você perguntar, minha mãe faz esforço para fazer isso? Nenhum. Você que é mãe, você faz esforço pelo seu filho? Nenhum. Dói às vezes, porque nem sempre o filho reconhece o que a mãe está fazendo. É nesse sentido que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, o ungido de Cristo. Então é o cheio da graça. Então, antes que vocês se assustem,
O ungido de Cristo vai ter que sofrer, vai ter que passar pela cruz, vai ter que morrer. Não se revoltem contra os homens, não briguem com os homens por minha causa, ame-os, pregue o evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anuncie a boa nova, pregue o reino de Deus. Essa é a renúncia que Deus pediu dos apóstolos, porque o sentimento natural depois da morte de Cristo seria o quê? A revolta. Eu não aceito que estão fazendo isto com Cristo, eu vou me revoltar, vamos pegar nas armas. Era o que Judas queria. E Jesus falou, não, eu já disse isso para vocês antes, para que vocês se preparem. Por isso, o sofrimento na renúncia cristã, ela dá frutos de amor. Pregue o amor, viva o amor, devolva amor aonde você não recebe amor. É assim que se vive. A vida se torna muito mais leve, meus queridos. Quando eu olho para o sofrimento e fico, meu Deus, que vida dura, que vida pesada, que vida amarga, você perde sabor das coisas boas. Renuncie ao sofrimento como dor e torne ela oferta. Tá bom, o que eu posso fazer? Estou doente, essa doença está aqui, eu vou tratá-la, mas não vou deixar de viver, eu não vou perder a alegria, o sorriso, eu não vou perder a vontade de ficar de pé, de aproveitar as coisas boas. Se eu for ficar preocupado com os meus sofrimentos, eu não vou ter gosto com a festa que a gente realiza, com a missão que eu faço, com o trabalho que eu realizo. Eu vou ficar no meu quarto chorando. Mas não, o sofrimento ele faz a gente crescer. E como é bonito a gente ver alguém maduro na fé e como pessoa. Como é bom a gente conhecer uma pessoa que tem firmeza, que passa segurança para nós. É isso que Cristo diz para Pedro. Quem dizem que eu sou? Tu és ungido, Senhor. Então agora vocês entendem a cruz. Eu vou ter que passar por isso. Mas não fiquem com pena de mim. Não fica com peninha de mim. Aproveite isso para entender o sentido da vida. Vocês são meus herdeiros. Então vocês também herdam a cruz. Só que a cruz, não fique só nela. A cruz é passagem, é caminho, é transpor. É isso que nós somos chamados. E é para isso que nós estamos aqui no mundo. Esse é o sentido da nossa herança. Ter fé é testemunhar o Cristo no mundo. Eu não sei qual a situação que de repente você vive hoje na sua vida familiar, profissional, pessoal, mas quem sabe a grande chance agora de você testemunhar a renúncia ao mundo e a oferta a Cristo. Se te perseguem no teu trabalho, continue trabalhando do jeito que você sempre trabalhou. Não entregue os pontos, não desanime. Ninguém reconhece o meu trabalho, me perseguem, não sou promovido, não recebo aumento. Espere a justiça de Deus, mas não deixe de trabalhar com alegria. Porque as pessoas percebem isso. Nossa, o fulano ele é perseguido, ele não é reconhecido, ele não tem promoção, mas ele faz o trabalho dele da mesma forma como no primeiro dia ele entrou aqui. Padre, é fácil falar isso. Eu sei que é fácil falar isso e difícil viver. Por isso nós somos cristãos. Por isso nós somos ungidos de Deus pelo batismo e somos cheios da graça de Deus. Então busque forças em Deus. O início do Evangelho fala o quê? De oração. Busque na oração. Senhor, o que eu devo fazer hoje? Padre, eu não sei rezar. Põe uma música católica, põe um terço, leia, medite um texto, livro, pegue um post que a gente vê aos milhões no Facebook, que olhar por olhar e achar bonito e curtir não basta. Pegue ele então e fala, o que essa frase me diz? O que esse texto me diz? Hoje mesmo eu recebia uma mensagem, meu irmão que mandou uma música do James Taylor, de 1971, onde ele canta e fala do amor de Deus. Que bonito, não basta curtir. Eu peguei, assisti o vídeo, fiquei pensando e fala justamente disso, né? Quando você não souber o que fazer, chame meu nome. Que bonito isso. Chame o meu nome. Se você não sabe rezar, fica lá, Jesus, Jesus, Jesus. Quem invoca o nome santo de Deus, invoca a presença de Deus. É difícil rezar assim?
Não é difícil. Na hora que você está dirigindo lá, vai falando: Jesus, Jesus, Jesus. E Ele cuida. Eu nunca tive problema com acidente, mas indo para Juiz de Fora agora, foi a primeira vez que quase eu experimentei isso. Mas a mão de Deus está sempre junto. Eu indo ali na Carvalho Pinto, e o povo adora ver um acidente, né? Quando vê acidente, todo mundo desacelera para ver. E o fluxo estava normal, todo mundo normal. E do nada parece que a coisa engarrafou e o carro da frente travou no freio, o meu travou o do trás travou no freio, e eu estava bem mais perto. Mas na hora eu falei: segura, Jesus. E de fato, eu fiquei uma lasca da traseira do outro carro. O cara da frente abriu o vidro, só fez assim, ó. Ou o motorista é bom, ou o carro é ótimo. Aí eu falei: nenhum nem outro, é Deus que segurou, porque senão eu tinha chapado a tua traseira, meu querido. Deus cuida de nós, a gente não vê. É isso que eu quero que vocês entendam. Vejam beleza nas coisas difíceis. Não fiquem azedos, cinzas, não fiquem sem gosto pela vida, independente do que vocês estão vivendo. Veja graça e beleza em tudo que vocês vivem. Renunciar a isso. Se para o mundo parece dor, para você é crescimento. Se para o mundo parece perda, para você é ganho em Deus. Esse é o sentido da vida cristã, e é por isso que nós somos herdeiros das promessas de Cristo. E quando vocês saírem daqui hoje, e Deus perguntar no seu coração: quem é Ele para você? Responda como Pedro: tu és ungido de Deus. Mesmo sabendo que Deus sabe dos teus pecados, que Deus sabe das tuas misérias e das tuas fraquezas, mas Deus sabe que você crê nele, e que você o segue, e que você quer Ele como centro da sua vida, independente de como o mundo seja. Que você grave no coração estas palavras: e para você, quem eu sou? E você responda: vós sois o ungido de Deus, aquele que é cheio da graça divina e que me passa essa graça divina como um dom, como um presente. Então, nada me abaterá, nada me desanimará, porque a minha força está em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.